Um discípulo de seita externa. Descendo a montanha, encontrou inesperadamente uma mulher ferida. Pensava que ela era apenas uma pessoa comum de aparência notável. Após um processo de cura extremamente complexo, está prestes a despertar. No entanto, só então você descobre que ela é na verdade a imperatriz da seita demoníaca. E ainda por cima, uma pessoa vegetativa consciente. Enquanto você pondera, um par de mãozinhas te abraçam por trás, perguntando aonde você quer ir. Nesse momento, você está andando por uma pequena trilha na montanha. Sistema, quando você vai aparecer? Esses discípulos externos não têm direitos. Quando eu serei o mais forte? Outros irmãos e irmãs mestres já entraram sucessivamente no reino da essência. Apenas você ainda está no 6º nível do reino do refinamento corporal. Seu talento é tão ruim. Nenhum mestre está disposto a te orientar. A seita também não fornece pílulas de fênix. Sem escolha, você só pode vir sozinho para o lado oeste, usando amoladeiras para saciar a fome. Justamente nesse momento, uma figura caiu na sua frente como um meteoro. Que diabos é isso? Você se aproxima timidamente, reunindo sua coragem. Você sopra a poeira e a fumaça que se levantaram. Só então você percebe que o que caiu é uma pessoa. Você olha para cima, para a montanha imponente. O fim está fora de vista. De repente, uma voz mecânica soa em sua mente. Jin, parabéns ao anfitrião por ativar o sistema de tesouros raros. Jin, alvo, Kill Mushui. Primeira fase, salve o alvo. Limite de tempo, 24 horas. Missão cumprida, recompensa recebida. Missão falhada, o anfitrião sofrerá impotência para o resto da vida. Ao ouvir isso, você começa a reclamar. Que sistema é esse, afinal? Você nem sabe se essa mulher está viva ou morta. Como você vai salvá-la? Enquanto você diz isso, você se agacha e afasta o cabelo de Kill Mushui. No instante em que você vê o rosto de Kill Mushui, sua mão congela no ar. Embora o rosto de Kill Mushui esteja pálido agora, sem um pingo de cor, seu rosto como um lótus emergindo da água de jade quente, realmente te surpreende. Como pode haver alguém tão absolutamente lindo neste mundo? Sistemas com problemas. Neste momento, em uma montanha desolada, isso não atrairia a piedade do céu e da terra? Por compaixão, seu coração não suporta. Você se agacha e carrega Kill Mushui nas costas, correndo de volta para a cabana de bambu sob a montanha Taishu. Você coloca Kill Mushui na cama. Mas neste mundo você está em um dilema. Como salvá-la? Ela caiu de um penhasco de 10.000 metros de altura. Deve haver alguma ciência envolvida, certo? Você anda de um lado para o outro no chão. De repente, você se lembra do sistema. Então você ativa a função do sistema em sua mente. Você acabou de se lembrar. O sistema lhe deu um bilhete de loteria. Talvez esta seja a virada. Sorteio da sorte começa. Parabéns ao anfitrião por obter a técnica. Mãos sagradas Yuanling. Pode ser usado através da massagem para tratar os danos da alma primordial do paciente, para reparar o mar de energia verdadeira do paciente, e pode dar um retorno de cultivo ao hospedeiro. Massagem terapêutica. Será este o lendário toque divino? Mas você não ousa falar muito. Afinal, a felicidade do resto da sua vida está nas mãos desta mulher. Imediatamente compreendido em sua mente. Depois que todos os pontos de acupuntura aparecem em sua mente, você percebe instantaneamente. Você salta levemente para a cama, colocando Kill Mushui na posição correta para meditar. Então ele começou a procurar os pontos de acupuntura nas costas dela. Seus olhos eram como miras instaladas. Mirando nos pontos de acupuntura do ombro de Kill Mushui, ele atacou ferozmente. Embora fossem apenas alguns movimentos simples, você estava suando profusamente de cansaço. Por que você não só precisa dominar os pontos de acupuntura e a força, mas também transmitir seu próprio Yuan Qi? Neste momento, na vida passada de Kill Mushui, seu corpo requintado e encantador estava afundando continuamente no mar, quase sem consciência, caindo profundamente no vazio. Logo após sua transmissão de Yuan Qi, o fundo do mar pareceu desencadear uma onda gigante. Um tornado marinho profundo que surgiu do nada. Empurrou violentamente a consciência de Kill Mushui para a superfície. A consciência turva despertou repentinamente. Kill Mushui, agora desperta. Foi colocado em um vazio branco como a neve. Não conseguia ver nada, mas podia sentir o toque vindo de si mesma.
como se alguém estivesse massageando seus ombros. Ao se virar, não encontrou ninguém atrás dela. Kyo-Mushui estava com uma expressão de descontentamento. Estranho, o que está acontecendo com essa sensação? Por que parece que alguém está estimulando meus pontos de acupuntura nas costas? Mas ela não entrou em pânico. Como um prodígio do mundo demoníaco, ela alcançou o nível de venerável em pouco mais de 100 anos, compreendendo a grande avenida do céu e da terra. Mas agora, uma voz masculina chegou aos ouvidos de Kyo-Mushui. Ufa, isso é cansativo demais. É ainda mais cansativo do que colher cogumelos. Kyo-Mushui ficou atordoada por um momento. Quem é? Pare de se esconder sorrateiramente e saia. Não importa o quanto Kyo-Mushui gritasse. Ninguém respondeu. Kyo-Mushui gradualmente percebeu a peculiaridade da situação. Ela podia ouvir a outra pessoa falando. A outra parte não conseguia ouvi-la falar. Kyo-Mushui gradualmente recordou a cena quando estava inconsciente. Ela usou sua voz mais forte para ferir os cultivadores que a cercavam. Em teoria, sua alma primordial já deveria estar destruída, e sua cultivação perdida. É um milagre que ela ainda consiga reter a consciência. Será que este é o mar espiritual do meu corpo original? Ela já ouviu as pessoas mencionarem que, quando uma pessoa está meio morta, a consciência entrará no mar espiritual. Embora não consiga acordar, ainda consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor, e também consegue sentir o toque em seu corpo. Será que meu corpo foi encontrado por alguém? Neste momento, você está sentado atrás de Kyo-Mushui. Suas mãos, brilhando levemente com uma luz clara, estão em seus ombros. Um leve bufo soou do mar espiritual. É inevitável sentir dor ao ativar a linhagem sanguínea. Nesta estimativa vazia, sentindo o estímulo vindo de seu corpo, olhando ao redor, percebeu que ninguém estava olhando. Só então respirou aliviado. Parabéns ao hospedeiro por completar a primeira fase da missão. Recompensa, um bilhete de sorteio e 1000 pontos. A segunda fase da missão está aberta. O alvo será realizado. 30 dias reais. Recompensa por missão bem-sucedida. Falha na missão. Punição, herdar a primeira fase. Você ficou imediatamente paralisado no lugar. Este sistema tem algum problema? Está me vigiando, não é? Mas não tem jeito. Quem mandou dar em tanto? Você massageou Kyo-Mushui continuamente por 1 hora. Nesse momento, você também estava suando profusamente, sentindo que seu corpo estava exausto. Kyo-Mushui, que estava no mar da mente, foi massageado em seus ombros por você. O corpo nas costas sentiu uma onda de dormência. Nunca ninguém tocou seu corpo assim. Kyo-Mushui estava cerrando os dentes com raiva. Este ladrão ousa tocar meu corpo à vontade. Que audácia! Se eu acordar, vou te cortar em 1000 pedaços. Mas, no entanto, as coisas chegaram a este ponto. Lembrei-me do seu sussurro. Não que eu esteja dizendo, mas você é uma mulher formidável, caindo de um penhasco tão alto. Ainda está viva. Realmente não consigo entender a estrutura do seu corpo. Kyo-Mushui zombou. Com a aptidão física desta imperatriz. 10.000 metros de altura. O que é isso? Mas logo depois, há algo errado em suas palavras. Mas se eu não tivesse te encontrado, você provavelmente estaria morta. Que tal isso? Se eu te salvar, você se tornará minha esposa. Kyo-Mushui acordou furiosa e envergonhada. Desta vez, ele realmente ousou dizer para esta imperatriz se tornar sua esposa. A ignorância realmente é uma bênção. Profanando esta imperatriz. Temo que ele não saiba como escrever a palavra morte. Se você não falar, vou considerar que você concordou. Kyo-Mushui está furiosa e louca. Quando ela já esteve tão oprimida? Esta venerável consegue falar? Quando esta venerável acordar, eu vou te matar com certeza. Esta venerável não concorda. Você ouviu? Você está completamente inconsciente. Qingyan sorriu e levantou ligeiramente. As pequenas mãos de Kyo-Mushui eram tão suaves como jade quente. Os dedos eram brancos e esguios. A palma da mão era macia e delicada. Os dois mindinhos se juntaram. Ladrão, solte a mão desta venerável rapidamente. Senão, quando esta venerável acordar, definitivamente farei você experimentar a dor mais extrema deste mundo. Você ainda ousa levantar mais? Não pense que esta venerável concordará só porque você fez isso. Solte esta venerável rapidamente, independentemente de Kyo-Mushui estar gritando em seu mundo espiritual. Aos seus olhos,
Ela ainda é aquela bela adormecida e intocada. Esta é a esposa que o sistema te deu. Se você não tomar a iniciativa, então ele ainda é homem? Mas não muito tempo depois, um cheiro metálico invadiu suas narinas. Apenas para ver o vestido branco de neve de Kyomushui, já manchado de sangue. Na pele branca como a neve, também havia vestígios de sangue. Isso te deixou perplexo por um momento. Será que você mesmo teria que sugar o sangue de Kyomushui? Mas você sempre sentiu que tirar vantagem da situação era um pouco sórdido. Depois de pensar muito, finalmente decidiu apenas limpar um pouco. Você pegou uma bacia de bambu do chão, cheia de água da fonte espiritual. Pegou uma toalha limpa e a molhou ali. Voltou para a cama. Sentou-se novamente atrás de Kyomushui. Kyomushui, que desfrutava de um momento de paz, de repente sentiu como se seu véu de ombro estivesse sendo removido. Então, gradualmente, seus braços sentiram uma sensação fria e gelada. O que você está fazendo comigo, seu insolente? Quando eu acordar, definitivamente vou te matar. No entanto, a resistência de Kyomushui só poderia estar no mar de sua mente, incapaz de se comunicar com o mundo exterior. Felizmente, além da sensação fria e úmida vindo dos braços, parece que a outra parte não fez nada consigo. Kyomushui se sentiu um pouco mais aliviada. Depois que a sensação desapareceu por um longo tempo, ela ouviu ao lado do ouvido o som de água corrente. Parece que alguém está lavando alguma coisa. Nesse momento, você está segurando as roupas de Kyomushui, manchadas de sangue, que ela tirou, esfregando-as continuamente, usando a água da nascente espiritual natural da seita Taishu, sem qualquer fator externo. É suficiente para limpar as manchas de sangue das roupas. Agora, Kyomushui só está vestindo roupa íntima. Mas onde encontrar roupas para uma mulher vestir? Depois de pensar sobre isso, você teve que invocar o sistema novamente. Mas ao ver seu nível de cultivo, até você não pôde deixar de ficar chocado. Você apenas fez uma massagem em Kyomushui, e seu nível de cultivo aumentou instantaneamente em 3 níveis. Após a surpresa, você abriu a loja de pontos. Vestes imortais de Luofu, 500 pontos. Restaura a própria essência do usuário. Restaura continuamente o estado das funções corporais. Entrada na boca, transforma-se em verdadeira fonte. Espírito Supremo custa 2.000 pontos. Ingerir para restaurar a superfície do corpo e as lesões ósseas da vítima. E pode reparar continuamente a verdadeira fonte da vítima. Vendo isso, você finalmente não consegue se conter. Wang Shao imediatamente. Só tem 1.500 pontos no bolso. E uma tigela de mingau custa 500. Não há nada que possa pagar. Mas olhando para Kyomushui à sua frente, você não pôde deixar de suspirar impotente. É justo e correto gastar dinheiro para a esposa por enquanto. Então, com dor, na loja de pontos, você comprou uma tigela de mingau de Fulin espiritual. O sistema até enviou uma colher atenciosamente. Esposa, beba um pouco de mingau primeiro para aquecer o corpo. Kyomushui originalmente pensou que poderia ter um momento de paz, pensando em como matar este homem que a importunou quando acordasse. Sentiu que seu corpo estava sendo movido novamente, abraçando Kyomushui, ajeitando os cabelos dela atrás da orelha. Você pegou a colher e suavemente soprou perto da boca. Uma onda de energia quente, fluindo para a boca de Kyomushui, descendo pela garganta e se fundindo com o Dantian Kihai. O aroma doce lentamente derrete na boca de Kyomushui. Kyomushui no mar da mente, sentindo a doçura vindo de sua boca. Um sorriso frio involuntariamente aparece em seu coração. Será que este ladrão finalmente decidiu matar esta imperatriz? Kyomushui, que já estava preparada para isso, sorria amargamente, mas esperou por um longo tempo. A dor excruciante imaginada não aconteceu. Em vez disso, dentro de seu Kihai, está se espalhando rapidamente e desenfreadamente. Até sente que sua condição física está se recuperando ligeiramente. O que é essa coisa tão densa? Que realmente flui para o seu Kihai. E também pode reparar seu Shenyuan. Que coisa mágica! Pensando bem, desde que este homem estimulou suas linhagens de sangue, seu poder espiritual não está mais se dissipando como antes. Será que este homem está curando esta imperatriz? Mas esta imperatriz não tem conexão com esta pessoa. Por que alguém se importaria?
Se preocupar em curar esta venerável com todo esse esforço? Ele deve ter outros motivos. Pensou Shilmo Shui. Provavelmente está atrás de suas técnicas de cultivo. Mas, de qualquer forma, este homem realmente permitiu que o estado do corpo desta venerável fosse restaurado. Se for assim, depois que esta venerável acordar, recompensá-lo com algumas técnicas de nível intermediário. Não seria impossível. Mas este ladrão realmente ousa tocar o corpo desta venerável. E ainda se atreve a chamar esta venerável de esposa de forma tão leviana, imperdoável. Nos últimos 100 anos, ele rompeu e cultivou. E nunca teve um contato profundo com o sexo oposto. Ele nunca nem sequer teve suas mãos seguradas por ninguém. Mas agora, essa pessoa está atingindo seus limites repetidamente. Shilmo Shui estava desesperançosa. Mas quando ela pensou no tratamento leviano que recebeu hoje, seu desejo de sobreviver foi infinitamente estimulado. Esta venerável deve sobreviver. Depois de acordar, nenhum de vocês escapará. Especialmente este ladrão que tomou liberdades com esta venerável. Espere até eu te torturar até você implorar. Nesse momento, você não sabia, é claro. Shilmo Shui pensou consigo mesma, distraidamente, limpando os cantos da boca dele. O dedo roçou os lábios macios e vermelhos de Shilmo Shui. Você hesita, então há conquistas escondidas? Pensando nisso, você não pôde evitar uma careta. Isso não seria algo planejado pelo sistema? Em seguida, você trocou o presente do sistema, mangas de brocado Feng Ling, vestindo-o em Shilmo Shui. A cor do rosto gradualmente retornando. Só então a colocou gentilmente na cama para descansar, enquanto você cruzava as pernas e começava a cultivar, sentindo que estava cada vez mais perto do reino espelho dourado. A noite foi caindo gradualmente. De repente, você abre os olhos. Depois de ajustar o mar de Qi, você solta lentamente um suspiro de ar turvo. Finalmente alcancei o reino espelho dourado? E neste momento, no mar espiritual, Shilmo Shui, que estava espiando com os ouvidos atentos, virou a boca para baixo com desdém. Só isso? Eu pensei que era muito mais. Apenas reino espelho dourado. Quando esta venerável despertar, suprimo em um instante. Sistema detecta que o reino de cultivo do hospedeiro aumentou. Recompensa, 3.000 pontos. Segunda camada da loja de pontos desbloqueada. Parabéns, anfitrião. A técnica de cura mãos sagradas do livro primordial avançou. Massagem nos pés desbloqueada. Após a infusão do sistema, você também tem um entendimento mais profundo desta técnica. O princípio central da técnica é realizar a acupressão nos pontos dos pés. Espremer, esfregar, relaxar, para desobstruir os meridianos. A massagem de pontos de acupuntura dessas pessoas definitivamente não será capaz de curar Jiamo Shui completamente. Ela não pode acordar. Eu também serei afetado. Além disso, meu coração está claro. É apenas massagear os pés. Minha consciência está limpa. Mas você acabou de terminar de cultivar. Agora não há mais energia yuan restante para desobstruir Jiamo Shui. O tratamento subsequente precisa ser um pouco mais autocontrolado. Se continuar assim, temo que a base de cultivo seja excessivamente danificada e deixando sequelas. Neste momento, sob a luz da lua, você consegue ver vagamente o rosto requintado e incomparável de Xiao Shui, sem maquiagem, mas ainda assim deslumbrante. Mas percebe que a força da sua esposa é extremamente profunda. Neste momento, Xiao Shui no mar da consciência está um pouco inquieta. Não sei porquê. Faz muito tempo que não ouço sua voz, e sinto que algo está faltando. Ela quer desabafar, mas não encontra uma saída. Falar sozinha parece estranho. Ela nem sabe que tipo de pessoa você é. Que tipo de pessoa você é? Além do seu nível de cultivo, ela não sabe nada sobre você. Corpo vestido. Você cobre Xiao Shui com seu cobertor. Como só há um cobertor, você tem que sentar-se em silêncio na cama. Você se encosta na janela e aprecia a bela paisagem lá fora. Não é uma onda turbulenta, mas também calma e sem ondas. Virando-se para olhar para Xiao Shui na cama, você frequentemente suspira. Minha esposa, sua identidade deve ser muito incomum. Xiao Shui não percebe sua intenção original. Apenas acha que você tem um bom gosto. HMPH, esta venerável é uma das poucas mestras do dom demoníaco neste mundo. Minha identidade certamente não é simples. Claro,
você não pode ouvir essas palavras. Esposa, embora eu não saiba qual é sua identidade. Mas já que eu, Ling Fan, fiz uma promessa a você, eu definitivamente serei capaz de te acordar. Então seu nome é Ling Fan? Espere, quem é sua esposa? É melhor você esperar que eu acorde. Caso contrário, eu definitivamente vou te matar. Na verdade, você não está errado. Antes de você acordar, provavelmente terei que aumentar meu cultivo o mais rápido possível, para não ser incapaz de fazer nada. Você acertou em cheio. Isso mesmo, a primeira coisa que farei ao acordar é te matar. Você ainda quer melhorar seu cultivo? Se você conseguir alcançar o reino do retorno espiritual antes que eu acorde, eu me entregarei a você. Nesse exato momento, você ainda ousa deitar ao lado de Jian Shuemu e estender a mão para acariciar seu rosto? Claro, seria ainda melhor se você fosse compreensivo. Poderíamos até ser um casal amoroso. Quem disse que vou ser um casal amoroso com você? Eu não aguento mais. Onde está minha espada? Você ainda está me tocando. Se você me tocar de novo, vou te matar agora mesmo. Jian Shuemu, no mundo espiritual, quase explode de raiva. Um homem tão descarado. Ela nunca tinha visto antes. Antes, os homens que a encontravam eram como ratos vendo um gato. De repente, aparece alguém como você. Jian Shuemu só pode anotar cada detalhe, pensando em acertar as contas com você. Quando ela acordar, embora esteja indignada, o desejo de Jian Shuemu de sobreviver também se torna mais forte. Não por nada, ela precisa ver esse cara descarado. Que cara ele tem? Espere até a hora certa. Você precisa saber que é uma soberana demoníaca. A expressão de terror no seu rosto será maravilhosa. Na cabana no bosque de bambu ao amanhecer. Minha esposa, hoje eu aprendi novas técnicas de massagem. Vou tratá-la agora mesmo. Xiu Mushui não teve tempo de reagir, quando de repente uma sensação como cócegas veio de seus pés. Você está incrivelmente concentrado. A luz dourada de Bilukin emerge, envolvendo toda a palma da sua mão. Uma vasta energia primordial flui através da palma. A força da massagem é perfeita. Esse cara é realmente habilidoso. Considerando suas boas intenções, vou te apunhalar algumas vezes a menos. Espere, no que estou pensando? Solte esta soberana. Esta soberana não é sua esposa. Não preciso da sua massagem. Xiu Mushui está apreciando e resistindo ao mesmo tempo, e também se sentindo envergonhada. Mas, na verdade, é muito confortável. Não, esse ladrão é um libertino. Você é a venerável demônio do banho de sangue? Não posso deixar esse libertino me controlar, mas aquela onda que vem da sola dos meus pés, a sensação quente e latejante, faz com que Xiu Mushui se contorça incessantemente. Parece que todos os meridianos do meu corpo estão sendo desbloqueados. É como uma corrente de calor deslizando por todo o corpo. É ainda mais mágico do que a massagem nos ombros e nas costas de ontem. Xiu Mushui também pode sentir que seu espírito primordial, quebrado e fragmentado, também está sendo constantemente reparado com a corrente de calor, embora o efeito não seja particularmente óbvio. Essa vergonhosa e maravilhosa sensação. O que exatamente está acontecendo? Xiu Mushui, inadvertidamente, fez essa pergunta a si mesma. Esta venerável está sendo forçada. Sim, nada disso é por vontade própria desta venerável. Esta venerável não pode se mover. É tudo culpa desse libertino. Não é isso que esta venerável gosta. À medida que seu ataque se intensifica, Xiu Mushui também resiste à força. No entanto, embora sua boca não admita, seu corpo é muito honesto. O corpo tenso relaxa. Com o passar do tempo da massagem, você nem sabe a força que o sistema é adequado. Por que você quer tanto salvar essa mulher? Mas já que pode aumentar o cultivo, você definitivamente vai aproveitar a oportunidade. Enquanto continuamente massageia os pequenos pés de Xiu Mushui. Xiu Mushui gradualmente percebe que algo está errado. Já massageou por 1 hora. Já deveria ter terminado, certo? O que você está massageando aqui? Deixa eu te dizer. Você está morto. Pés tão sensíveis, sendo massageados por você como um brinquedo. O rosto de Xiu Mushui ficou vermelho até as orelhas. Não, essa criança não pode ser deixada viva. Minha esposa, desta vez não vou olhar suas cartas. Da próxima vez, não pode ser só amassar. Que bobagem é essa? Cartas são energia sombria fantasmagórica.
O cultivo desta venerável chega diretamente ao venerável. Não me dou ao trabalho de usar esse tipo de energia sombria, coisas que não podem ser vistas. Você deu um banho em Shimshu. Quem lavou os pés e joelhos? E então começou a massagear os ombros e as costas de Shimshu novamente. Com o aumento do seu cultivo, a entrada de Yuan-Qi também se tornou mais suave. A tez de Shimshu também está muito melhor do que quando ela chegou aqui. Depois de meia hora, você bateu palmas e se espreguiçou. Esposa, deixe-me preparar uma tigela de mingau para você beber. Shimshu ficou surpresa. O quê? Já acabou? Você massageou os pés por 1 hora. E os ombros por meia hora. Você está discriminando, não está? Eu definitivamente vou me vingar quando eu acordar. Você foi ao shopping de pontos novamente. E trocou por uma tigela de mingau. Depois que ela apareceu, você alimentou Shimshu com o mingau, uma colherada de cada vez. Parabéns ao anfitrião por desbloquear a conquista oculta. Recompensa, 10.000 pontos. Você viu isso e seu rosto ficou cheio de linhas pretas. Você está trabalhando duro para melhorar seu cultivo. Recompensa de 3.000 pontos. Massagear os pés da minha própria esposa. Recompensa de 10.000 pontos. Abra a loja de pontos e seus olhos travam instantaneamente em o rolo de macarrão à prova de defesa no primeiro andar da loja de pontos. Você hesita no lugar. Eu tenho que ver. Que tipo de rolo de macarrão é esse que pode ser vendido tão caro? Como a primeira arma na loja de pontos do sistema, também pode aumentar com o nível de cultivo do praticante. Este tipo de arma parece uma ferramenta de divisão de montanhas. Além disso, a capacidade de quebrar a defesa em 100%. Mesmo se encontrar alguém mais forte que você, mesmo que não possa vencê-lo, você ainda pode acertá-lo com um golpe furtivo enquanto estiver cavalgando. Parabéns ao anfitrião por obter a arma, o rolo de macarrão à prova de defesa. Depois de pegar o rolo de macarrão do espaço do sistema, você começou a estudá-lo cuidadosamente. Como essa coisa é usada? Será que é realmente para balançar e bater com força? Neste momento, Jian Mushui está realmente ouvindo no mar espiritual, muito claramente, levantando suas pequenas orelhas curiosamente, como um bebê curioso. O quê? Que diabos é isso? Mas você está apenas preocupado em pensar nisso sozinho. Incapaz de entender, você veio para fora, preparando-se para experimentar algo. Você pega o rolo de macarrão e bate violentamente no bambu ao lado. Uma onda de choque irrompe do rolo de macarrão, como se estivesse vibrando. Antes mesmo de tocar no bambu, um pedaço de bambu desmorona instantaneamente. Vendo esta cena, você abre a boca em surpresa. Uau! Impacto de choque! Você tem que saber que, como um discípulo da seita externa, você nem tem um acessório decente. Mas agora tudo isso é inútil. Ouvindo o barulho lá fora, Jian Mushui ficou ainda mais ansiosa. Por que ele não me responde? O que esse canalha está fazendo? Por que tanto barulho? Mas, naquele momento, você de repente se lembrou que você ainda tem um bilhete de loteria para usar. Então você rapidamente abriu o painel do sistema e entrou no sorteio da loteria de ouro. A técnica de massagem veio do prêmio de ouro. Os itens que o sistema consegue devem ser ótimos. Parabéns ao hospedeiro por obter um par de meias pretas. Efeito: quando o usuário é completamente curado, pode reparar a alma original mais rapidamente e reduzir o consumo de energia original do hospedeiro. A recuperação de energia para o hospedeiro é dobrada durante a cura. Nesse momento, você pensou em Xiao Mushui e inconscientemente limpou o canto da boca. Se minha esposa estiver sempre com as pernas descalças, ela deve sentir frio, certo? Ainda bem que o sistema se importa. Sabe como ajudar em momentos difíceis. Mesmo sem usar meias, meu cultivo está crescendo tão rápido. Usando-as, seria incrível. Não é à toa que os pés são a raiz de uma pessoa. O benefício de feedback é muito alto. Agora, seu cultivo foi diretamente elevado ao 6º nível do reino Jin Yuan. Essa velocidade aterrorizante quase não existe neste mundo. Mesmo Xiao Mushui, o gênio de todo o continente, precisava de mais de 10 dias no reino Jin Yuan para romper uma pequena fronteira. Você, agradavelmente surpreso, estava pensando em aumentar seu cultivo. Diga a ela a humilhação. Mas antes mesmo de chegar ao interior da casa, você viu várias figuras descendo em espadas na sua frente. Um deles apontou para sua cabana de madeira
e disse a um homem alto e corpulento ao lado dele. Irmão Sênior Ug, eu definitivamente não vi errado ontem. Ela deve estar dentro da casa. Você ficou surpreso ao ver quem tinha vindo. E fez uma cara séria. Aquele que era chamado de Irmão Sênior Ung se chamava Wang Long, uma impressão marcante. Todos eles são discípulos que entraram na seita Taishu ao mesmo tempo que você. Inicialmente, ninguém conhecia os detalhes um do outro, nem o talento. Então o relacionamento era relativamente bom. Mas à medida que seu cultivo progredia lentamente, esse tipo de relacionamento se tornou difícil de manter. O discípulo olhou para você com um olhar desafiador, e com uma voz quase imperceptível. Ele sussurrou no ouvido de Wang Long novamente. Eu vi ontem que o corpo da garota era bom. Só que ela estava ferida. Talvez seja por isso que esse cara se aproveitou. Contanto que o irmão Sênior Wang se apresente, Ling Fan não ousaria não entregar a pessoa. Então, irmão Wang. Wang Long sorriu friamente. Em poucos passos, ele estará ao seu lado. Irmão Ling Fan, faz tempo que não nos vemos. Como você tem estado ultimamente? Você não pôde deixar de zombar interiormente, ignorando a razão ou as circunstâncias. As palavras daquele discípulo agora há pouco. Você ouviu claramente, é claro. A raiva surgiu instantaneamente em seu coração. Você viveu sozinho por tantos anos. Ninguém nunca perguntou. E agora estão prestando atenção à minha esposa. Irmão Ling, os irmãos vieram fazer uma visita, para nos convidar para sentarmos no seu quarto. Você zomba, supondo que conversar é falso. E que cobiçar sua esposa é a verdade, certo? Você naturalmente não atenderá aos desejos deles. Irmão Wang Long, vocês chegaram em um momento muito inoportuno. Eu comi algo ruim ontem à noite. Não consegui encontrar o banheiro no meio da noite. Não vou dar aos meus irmãos a chance de rir de mim. Podemos conversar aqui. Podemos conversar da mesma forma. Que o Mushui, neste momento, no mar da sua mente, também ouviu claramente as palavras das pessoas do lado de fora da porta. Afinal, esta cabana de madeira é realmente muito pequena. E as janelas estão abertas. É difícil não ouvir. Este Wang Tuzi é realmente um mestre em pintura. É só abrir a boca e inventar. Nesse momento, o discípulo ao lado de Wang Long, ao contrário, se aproximou, apontando o dedo para você e ameaçando. Ling Fan, não se faça de sonso. O irmão Sênior Wang está falando bem com você. E você ainda ousa abusar da boa vontade? Seja esperto e entregue a pessoa que você está escondendo em sua cabana. Caso contrário, se você sofrer mais tarde, não culpe os irmãos seniores por serem implacáveis. Seu olhar ficou frio. Finalmente revelou sua verdadeira natureza, não é? Olhos frios encararam o discípulo que o apontava. Você pegou algo do espaço do sistema e agarrou o rolo de macarrão quebra-defesa em suas mãos. Sem muita conversa, você mirou na mão do discípulo e bateu com força. Apenas se ouviu um som de ossos quebrando, e o braço do discípulo caiu no local. Wang Long, que estava ao lado, nunca imaginou que você atacaria assim. Nem sequer dando tempo para as pessoas falarem. Nem teve tempo de tentar impedir. Ling Fan, viemos visitar com boas intenções. E você não demonstra gratidão alguma. Em vez disso, fere gravemente um companheiro discípulo. Parece que chegou a hora de eu trazer você de volta à razão em nome da seita. Só de ouvir aquelas palavras sombrias do oponente, você sentiu um profundo nojo. Vindo visitar de mãos vazias. Quais são suas verdadeiras intenções hoje? Você sabe melhor do que eu. Wang Long gritou furiosamente. Você realmente acha que, depois de agredir alguém, poderá nos fazer voltar em paz? Entregue a mulher que está no seu quarto agora, e peça desculpas a ela batendo a cabeça no chão. Como seu irmão mais velho, posso considerar perdoá-lo. Depois de dizer isso, Wang Long exibiu seu nível de cultivo. 5º nível do espelho Jin Yuan. Nesse momento, sem dizer uma palavra, você injetou seu Qi no rolo de macarrão, como se estivesse segurando um martelo gigante. Vendo você prestes a atacar sem dizer uma palavra, Wang Long também sacou sua espada da cintura. No instante em que a lâmina e o seu rolo de massa colidiram, a espada de aço foi estilhaçada em pedaços. Vendo você liberar o cultivo do 6º nível do reino Yuan de ouro, Wang Long disse com um olhar de pânico. Irmão marcial Ling Fan, não seja impulsivo, eu vou embora agora mesmo. Você bufou friamente. Como você pode querer ir embora agora?
Não é tão fácil. Você girou o rolo de massa, com alguns golpes rápidos e violentos. Wang Long e aquele discípulo foram derrubados no chão. Essas pessoas que cobiçam sua esposa não merecem piedade. Você pegou os sacos Qian deles e saiu pela porta sem olhar para trás. Nesse momento, você entrou na sala, fechou a porta, e assim que se virou, viu a ponta da espada de uma figura vestida de preto apontada para você. Naquele momento, você olhou para a ponta da espada, que estava a apenas 0,001 centímetros do seu pescoço, e perguntou cautelosamente: quem é você? Por que você desembainhou sua espada contra mim? A mulher removeu lentamente a ponta da espada que apontava para você, e perguntou: quem é você para a Alteza? Por que você está protegendo-a? Você pareceu perplexo com a pergunta, mas logo adivinhou. Quem era a Alteza que eles mencionaram? Nesta casa, quem mais eu protegeria além de Qin Mushui? Seu cérebro girou rapidamente, quase num piscar de olhos. Você entendeu a relação entre eles. Apontando para Qin Mushui na cama, você perguntou de volta: você é um subordinado da minha esposa? Na verdade, você também estava supondo, já que essa mulher conseguiu se infiltrar na sala silenciosamente. Isso prova que a força do oponente é absolutamente notável. E olhando para o estado dessa pessoa, é provável que seja um confidente de sua esposa. E Qin Mushui, ouvindo a voz da mulher, ficou surpreso em seu mar de consciência. Essa voz familiar. Não é Yu Vanjiou, minha protetora esquerda? Não é à toa que é minha subordinada mais capaz. Na verdade, em tão pouco tempo, encontrando meus rastros. Ontem foi Yu Vanjiou, da seita de Qin Mushui, que saiu para realizar uma missão. Não o mantive por perto. E isso permitiu que encontrassem o momento certo para emboscá-lo e matá-la. Se Yu Vanjiou estivesse presente, aquelas pessoas não teriam tido tanto sucesso facilmente. Yu Vanjiou pode-se dizer que é a pessoa em quem mais confio. Yu Vanjiou, ao ouvir você chamar sua mestra de esposa, ficou imediatamente furioso. Como ousam desonrar o nome de Sua Alteza? Disse que ia desembainhar a espada. Neste momento, no mar da mente, Qin Mushui acenou freneticamente com a cabeça, empolgada. Vanjiou, fúrio com alguns buracos. Este libertino é realmente detestável. Você viu Yu Vanjiou desembainhar a espada, mas não se apavorou. Com uma expressão interrogativa, você disse: quem a desonrou? Minha esposa. Eu ainda nem tive tempo de mimá-la. Você, descaradamente, em direção a Qin Mushui, fez um beicinho. Não acredita? Pergunte a ele. Nesse momento, Qin Mushui estava quase enlouquecendo de raiva. Enquanto Qin Mushui está inconsciente, não há como. Ele simplesmente não consegue encarar sua identidade de frente. Mas se ele agir e matar a pessoa errada, será que Sua Alteza o culpará quando acordar? Você viu que o Vanjiou não agia há muito tempo. Então soube que tinha acertado. Mas foi nesse momento que Yu Vanjiou percebeu algo. Já que você é o marido de Sua Alteza, por que seu nível de cultivo é apenas o 6º nível do reino Jingyuan? Como Sua Alteza poderia se interessar por alguém no reino Jingyuan? Qin Mushui ficou encantada e o questionou. Ele não é meu marido. Espere. 6º nível do reino Jingyuan? Ele não tinha acabado de romper para o reino Jingyuan ontem à noite? Qin Mushui estava um pouco confusa. Yu Vanjiou não deveria ter errado. Será que eu ouvi errado? Impossível, ele claramente rompeu ontem. Não é possível que eu tenha ouvido errado. Afinal, aquele cara é... Esfregando as próprias bochechas por um bom tempo. Um discípulo da seita exterior. A velocidade de cultivo dele é tão rápida? Vendo que Yu Vanjiou não acredita, ele disse calmamente: na verdade, Vossa Alteza, no dia a dia, tem entrado em contato comigo secretamente. É que meu nível de cultivo está muito fraco agora. Para me proteger, ela tem medo de me expor. Mas ontem eu senti que ele estava em perigo. Então eu o trouxe de volta para curá-lo. Eu não esperava que minha esposa estivesse tão gravemente ferida. E o Vanjiou olha para a sua expressão, e até quer te confortar um pouco. Mas pensando que este é o marido de Vossa Alteza. O marido de Vossa Alteza não pode ser insultado. Qin Mushui está muito ansiosa em seu coração. Não se deixe enganar por este libertino. Alguém vai desmascará-lo? Sua subordinada normalmente parece tão inteligente. Como ela pode ser enganada por este homem? Quando Vossa Alteza acordar, ela definitivamente vai te morder até a morte.
Um brilho dourado brilhou na mente de Yu Vangiou, pensando em uma maneira de confirmar sua identidade. Já que você diz ser o marido de Vossa Alteza, eu tenho outra pergunta. Qual é o nome de Vossa Alteza? Forasteiros só sabem que o nome de Kyumushu é a Lorde Demônio do Banho de Sangue. Então, apenas pouquíssimas pessoas conhecem o verdadeiro nome. Claro, Yu Vangiou é um deles. Já que ele é o marido de Vossa Alteza, então ele deve saber o verdadeiro nome dela. Não é à toa que é Vangiou. Este libertino definitivamente não sabe o nome desta venerável. Contanto que ele diga errado, esta venerável irá puni-lo severamente. E o Vangiou olha fixamente para você. Se você não conseguir dizer o nome de Vossa Alteza, ele vai amarrá-lo imediatamente e esperar que Vossa Alteza acorde para decidir o que fazer. Mas você suspira levemente. O sobrenome da minha esposa é Kyu, nome Mushu é. O nome Kyumushu foi dado pelo sistema. Não pode ser falso. Com certeza. Depois de ouvir as 3 palavras Kyumushu Yu Vangiou imediatamente eliminou suas suspeitas sobre você. Este é o marido de Sua Alteza. E Kyumushu ficou surpresa no mar da mente. Como esse pirralho saberia o nome desta venerável? Esta venerável nunca teve algo como uma placa de identificação. Apenas alguns poucos conhecem o verdadeiro nome desta venerável. Quem diabos é essa pessoa? Kyumushu sabe. Seu último recurso se foi. Estimule este protetor do Dharma. Ele definitivamente acreditará profundamente em suas palavras. Você viu sua excelente atuação ser bem-sucedida. Então você imediatamente endireitou as costas. E o Vangiou perguntou preocupado. Então, qual é a situação de Vossa Alteza agora? Você não respondeu, temendo não conseguir se defender. Você já verificou minha identidade. Mas por que eu deveria acreditar em você? E se você for um inimigo da minha esposa? Querendo aproveitar a oportunidade para obter informações sobre minha esposa da minha boca? Eu não estaria entrando em sua armadilha? E o Vangiou ficou completamente atordoado. Como ela provaria a si mesma? Agora que Vossa Alteza está em coma. Não há como provar que ela é do lado de Vossa Alteza. Você falou com convicção. Veja, você está sem palavras, não é? Como eu imaginava, você está aqui para assassinar minha esposa secretamente. Esses ladrões só passarão por cima do meu cadáver hoje. Caso contrário, nem pensem em tocar em um fio de cabelo da minha esposa. Você deve estar quase explodindo de alegria por dentro. A julgar pela reação da mulher agora há pouco. Não há dúvida de que essa mulher é subordinada da minha esposa. Mas, a julgar por essa atitude, ela é do tipo com lealdade cega e burra. Do tipo que perde a clareza mental quando se trata de seu mestre. Eu sou Yu Vangiou, o protetor esquerdo de Sua Alteza. Só que Sua Alteza está em coma no momento. Não há como provar minha identidade agora. Mas você pode confiar totalmente em mim. Você está balançando a cabeça como um tamborim. Eu não acredito em você. Já que não há como provar, então saia daqui rápido. Não me atrapalhe de curar minha esposa. Um lampejo de alegria brilhou nos olhos de Yu Vangiou. Você é. No mar da mente, Kyumu quase esmagou os dentes. Libertino, não precisa mostrar os dentes agora. Espere até eu acordar. Definitivamente vou costurar sua boca. Mas Yu Vangiou não tinha ideia do humor de seu mestre. Em vez disso, ele olhou para você com admiração. Por favor, jovem mestre, Kyur Minha Alteza. Por favor, volte comigo. Não podemos ficar sem a presença de Vossa Alteza para testemunhar lá. E o Vangiou não se importou em se rebaixar por causa de Kyumushui. O marido de Vossa Alteza. Não é também o seu mestre? Kyumushui, no mar da mente. Acumulava raiva sem ter onde desabafar. Vangiou, não me abandone. Não tenho nada a ver com ele. Ele é só um massagista de pés, não acredite nele. Não seja íntimo. Quem disse que vou voltar com você? E se você quiser me assassinar? E o Vangiou não sabia o que fazer por um momento. Não podia simplesmente te matar. Se Vossa Alteza acordasse, não pararia de chorar. E, à primeira vista, você parece ser o tipo de pessoa. Um mestre profundo e discreto. Quem sabe você pode realmente fazer Vossa Alteza acordar. E o Vangiou, que estava preocupado com Kyumushui, já havia perdido a compostura. Aceito qualquer condição que você impuser. Contanto que você não. Pare. Você interrompeu rapidamente o Vangiou. Como essa mulher não tem filtro na boca? Kyumushui ficava cada vez mais ansiosa a ouvir. O que esses dois estão fazendo? O que exatamente estão tramando pelas minhas costas?
Que tipo de coisa vergonhosa estão fazendo? O principal é que ele ouvia a conversa dos dois, sempre de forma intermitente. Não conseguia ouvir com tanta clareza, o que facilmente fazia as pessoas imaginarem coisas. E o Van Joe disse com retidão: não diga coisas que façam as pessoas imaginarem tanto. Minha esposa ainda está deitada aqui ao lado. Isso mesmo. Quem é a sua esposa? Não fique falando besteiras. Mas mesmo que o Mushu não percebeu. Ela não parecia tão zangada assim. E o Van Joe percebeu que havia dito algo errado. E começou a gaguejar nervosamente. Eu só queria acordar Vossa Alteza. Então, o que o jovem mestre quer dizer? O que você quer para vir comigo? Que o Mushu riu por dentro. Finalmente caiu na armadilha. Primeiro, me dê alguns lanches e flores. E também prepare um quarto mais luxuoso para mim. E também técnicas de cultivo de alta qualidade. Não esconda nada. Eu leio como um romance. Depois de mais 7.749 condições. E o Van Joe ficou um pouco surpreso. Essas coisas não são as mais básicas? Aparentemente, o marido de Sua Alteza é tão benevolente. Na verdade, ele só fez esse pedido. Enquanto dizia isso, o Van Joe pegou um saco de dinheiro de seu reino de armazenamento. Há lanches aqui dentro. Você pode ler à vontade, jovem mestre. Ele pensou que era um pequeno saco, mas depois de estender a mão para receber o saco de dinheiro e abri-lo, você ficou completamente atordoado no lugar. São todos lanches de primeira qualidade. E o Van Joe pode realmente levar tantos lanches de primeira qualidade com ele. Isso mostra que a família de Kyomushin provavelmente não é comum. Vendo sua expressão hesitante, o Van Joe repetiu: se o jovem mestre achar que não é suficiente, quando chegarmos ao local, haverá mais lanches para oferecer, contanto que você possa acordar Sua Alteza. Os servos de Vossa Alteza serão sinceros e leais a você. Você, de repente, com as palavras de Van Joe, quase se engasgou. Por que essa frase parece tão familiar? Mas não consigo me lembrar por um momento. Para deixar claro, não estou fazendo isso por dinheiro. Afinal, estou salvando minha própria esposa. Você pode fazer 2 linhas de trabalho? Vendo quão sincero você é. Então eu irei com você. Sério? E o Van Joe viu você concordar. E seu coração ficou indescritivelmente feliz. Ele se levantou, parecendo ainda mais estranho, e disse: então, não percamos tempo. Jovem mestre, por favor, volte com este subordinado. Quando foi que Van Joe se tornou um subordinado? Isso é rebelião. Isso é rebelião. Você olhou para o céu e virou a cabeça para descobrir que, além de sua esposa, não havia nada que você precisasse levar. Justamente neste momento, uma voz ameaçadora e ensurdecedora veio de fora da porta. Velho, saia do salão, linda. Sua atenção foi imediatamente atraída pela voz fria do lado de fora da porta. E o Van Joe também cautelosamente colocou a mão na espada longa em sua cintura. Você ouviu o outro lado. O tom hostil te deixou um pouco irritado. A qualidade dos discípulos da seita externa é tão ruim. Como é que qualquer um vem te causar problemas? Afinal, você salvou metade da vida dele. Mesmo que ele seja um idiota, ele tem que lidar com isso sozinho. Não é qualquer um que pode intimidá-lo. Nesse momento, você sai pela porta. Você vê um velho severo com os olhos arregalados de raiva. Wang Long, inconsciente ao lado dele. E aquele discípulo. Também foram ajudados a se levantar pelos discípulos ao redor do velho. Essa pessoa é precisamente Shen Zizhen, um dos anciãos da seita Taishu. Sua cultivação atingiu o reino do retorno espiritual, realmente aterrorizante. Com sua cultivação atual, querer trocar golpes com essa pessoa é como sonhar acordado. Depois que você sai, você também está confuso. Você se curva ligeiramente em saudação. Ancião Shenzi. Por que tanta raiva? Não sei o que este Júnior fez de errado. Seu favoritismo deixa Shenzi um pouco irritado. Se sua atitude for injusta, ele pode usar sua insubordinação para vingar seu discípulo. Se você ataca assim, se ele atacar sem motivo, será ele intimidando os mais jovens. Sem a virtude de um sênior, presumo que ele será criticado. Como o verdadeiro mestre Shenzi poderia engolir essa raiva? Você humilhou e feriu gravemente seu irmão sênior, e ainda está fingindo ser estúpido aqui comigo. Se eu não tivesse percebido, meus 2 discípulos teriam sido vítimas de suas mãos venenosas.
Você zomba interiormente. Isso não é nada de novo. Depois do pequeno, vem o velho imortal. Ele está jogando Snake comigo? Já que este Júnior pode ter misericórdia. Isso mostra que eu não queria matá-los. Eu, ao contrário, quero perguntar ao Sênior. Se este Júnior sofresse essa mão venenosa, o Sênior teria impedido seu discípulo? O verdadeiro mestre Shenzi ficou sem palavras por um momento. Mas ele é um ancião. Ele tem que estar no auge da moralidade. Pare de tentar usar suas palavras doces. Aos meus olhos. Agora você parece estar ileso. Meu discípulo já está à beira da morte. Esta é a verdade. Se bem me lembro, você acabou de ser promovido. Mas em um curto período de tempo. Você alcançou a 6ª camada do reino cristalino. Você deve ter praticado alguma técnica de culto demoníaco. Nos últimos dias, vou prendê-lo e levá-lo de volta à seita. Eu quero ver até onde você consegue ser teimoso. Depois de dizer isso, a aura de Shen Zizhen surgiu como uma maré. Uma forte pressão veio em sua direção. Logo, a intensa pressão imaginada não chegou. Isso te deixou atordoado por um momento. Eu não sei quando. E o Vanjiou na casa já havia saído, segurando Kyo Mushui em seus braços. E o Vanjiou entregou Kyo Mushui em seus braços e disse suavemente: Jovem mestre, cuide de sua alteza. Deixe isso comigo, terminarei em breve. Você pegou em Kyo Mushui e a abraçou. Imediatamente, um aroma corporal agradável invadiu suas narinas. Você não pôde deixar de se aproximar para sentir mais algumas vezes. Kyo Mushui percebeu que estava sendo abraçada por você. Primeiro ela ficou surpresa, querendo te repreender. Mas pensando que você já estava sendo procurado por pessoas de 2 países no mesmo dia, já tinha problemas suficientes. Então ela começou a desfrutar silenciosamente da temperatura em seus braços. Como será esse cara? Inconscientemente, Kyo Mushui. Seu ódio por você parece não ser tão intenso. Embora estivesse inconsciente nos últimos 2 dias, você sempre ficou com ela, dando a ela uma experiência diferente do habitual. Embora você seja imprevisível em suas ações, você nunca se machucou, e até se esforçou para curá-la. Embora os métodos de cura fossem um pouco desagradáveis, esse tipo de preocupação genuína, o coração de Kyo Mushui não pôde deixar de sentir um traço de acidez. O bambuzal ao redor foi cortado rapidamente. Shen Zizhen e os discípulos que ele trouxe caíram no chão. Parece que não há mais sinal de vida. E o Vanjiou virou a cabeça e disse a você como se nada tivesse acontecido: Jovem mestre, não é prudente permanecer aqui por muito tempo. Vamos partir. Nesse momento, olhando para Yu Vanjiou, que mata anciãos da seita casualmente, você fica estupefato. O suor frio nas suas costas te assusta. Um medo persistente em seu coração, parecendo tolo e bobo. Mas quando ataca, tira a vida das pessoas. Sem a menor hesitação. Ainda bem que a ajudei antes. Caso contrário, temo que meu destino seria pior do que o deles. Espere. Se o cultivo dela já é assim, então, qual seria a força da minha esposa? Você nem se atreve a imaginar. Em que tipo de karma o sistema me envolveu? Agora, querer sair é obviamente tarde demais. O verdadeiro Ser Shinzé foi morto. A seita Danxia definitivamente investigará. Naquela altura, certamente não serei capaz de me livrar da responsabilidade. Embora seguir o Vanjiou também seja entrar na boca do leão. É melhor do que pular diretamente em um buraco mortal. Você não se atreve mais a ficar aqui. Ok, vamos embora agora. E o Vanjiou previu e saiu. A enorme nave voadora era como uma plataforma, levando os 3 a bordo. Na enorme nave voadora. E o Vanjiou previu estar nas nuvens, enquanto você estava lá brincando com as pequenas mãos de Kyo Mushui. Falando nisso, o que aconteceria se eu beijasse minha esposa? O que aconteceria? Você balançou a cabeça. E imediatamente descartou a ideia. Mas inexplicavelmente sentiu-se um pouco inquieto. Uma vez que uma pessoa sente curiosidade, é difícil suprimi-la. Principalmente porque o Vanjiou estava presente. Você não podia cochichar com Kyo Mushui. Como devo chamá-la? Embora você soubesse o verdadeiro nome de Yu Vanjiou, depois de testemunhar a força dela, você sempre sentiu que essa mulher era um elemento perigoso. Yu Vanjiou virou a cabeça e disse respeitosamente: O jovem mestre pode me chamar de Vanjiou. Kyo Mushui ficou um pouco descontente ao ouvir isso. Não ouse chamá-la assim. É muito ambíguo.
Dentuzzi nunca sequer pronunciou o próprio nome. Por que chamar outra pessoa primeiro? Embora o título esposa seja mais íntimo. Mas ela não se importa. Eu sou a soberana demônio. Como você pode chamar outra pessoa primeiro? Você ainda acha que chamar pelo nome diretamente parece um pouco íntimo demais? Tenho medo que a esposa pense demais. Que tal eu chamá-la de protetora esquerda? E se minha própria esposa pudesse ouvir, ela não me enganaria depois de acordar? Quem permitiria que seu marido flertasse com outra mulher, mesmo que essa mulher seja sua subordinada? Provavelmente sentiria ressentimento. Nada mal. Será que esse Dom Juan consegue ouvir meus pensamentos? Na verdade, ele é bem sensato. Já que é assim, talvez eu não o torture. A mão de Ilvangu hesitou. Ela explicou um pouco nervosa. O jovem mestre está certo. Como um subordinado pode ultrapassar seu mestre? Então, que o jovem mestre me chame de protetor esquerda. O que você está pensando é, eu nunca ousaria repreendê-lo. Você não me picaria em pedaços. Eu já estaria queimando incenso em agradecimento. Aquele protetor esquerdo. Você e minha esposa são cultivadores de qual seita? Nunca ouvi minha esposa mencionar isso. Kyumo Shui revirou os olhos mentalmente. Porque eu nem o conheço. Como eu diria essas coisas a você? Ilvan Jiou pensou na cautela de Sua Alteza. Provavelmente ela realmente não diria essas coisas a você. Mas agora, forçada pelas circunstâncias. Se eu contar, Sua Alteza não deve me culpar. Jovem mestre, na verdade, não somos pessoas de uma seita. Somos cultivadores do caminho demoníaco do domínio demoníaco. E Sua Alteza é, entre nós cultivadores do caminho demoníaco, a única venerável do caminho demoníaco, conhecida como demônio de Jade Sangrenta. Sua mão, que acariciava a cabeça de Kyumo Shui, congelou no ar. No entanto, Kyumo Shui, em seu mar de consciência, sentiu a grande mão quente desaparecer, e ficou cheia de dúvidas. Por que parou de acariciar? Nesse momento, você disse com o rosto cheio de pânico. É aquele que o aborreceu. É aquele ensopado de sangue, o venerável demônio de Jade. Ouvindo você dizer isso, Kyumo Shui fez beicinho insatisfeita. Este ser supremo não é uma pessoa tão irracional. Acredite ou não, eu te mordo. Ilvan Jiou se virou e explicou. Sua Alteza não é como dizem os rumores. Você respirou aliviado ao ouvir isso. Mas então Ilvan Jiou falou novamente. Porque a maioria das pessoas que provocaram Sua Alteza foram mortas por mim. Essas pessoas não são dignas de Sua Alteza agir. Você enxugou o suor frio inexistente de sua testa. E disse com um sorriso frio. Então você é realmente incrível. Você está sendo muito gentil, jovem mestre. Este subordinado está apenas fazendo meu trabalho. Essa pessoa não consegue entender o que é bom ou ruim. Você secretamente decidiu em seu coração. Quando chegar ao local, primeiro aumente seu nível de cultivo. Pelo menos tem que ultrapassar este Ilvan Jiou. Caso contrário, quem sabe quando? Você será espancado por essa pessoa. No entanto, o nível de cultivo de Kyumo Shui ainda te deixa um pouco desesperado. O ápice dos veneráveis no mundo atual. Entre os veneráveis que estão vivos, talvez só exista Kyumo Shui. Mas você ainda tem confiança. A julgar pelo sistema atual. Em termos de recompensas que ele dá, aumentar o cultivo não deve ser difícil. Você abre o painel do sistema. Olhando para a segunda camada da loja de pontos. Pílula de transformação do hospedeiro, preço de venda 2.000 pontos. Melhora o talento e aptidão do hospedeiro. Você ainda está um pouco hesitante. Mas para aumentar o cultivo, você não pode se importar tanto. Retire a pílula e engula. Você segura que o murcho é em seus braços. Enquanto você pratica. É estranho dizer. Você claramente não está intencionalmente absorvendo a energia primordial do céu e da terra. Mas a energia primordial entra loucamente em seu corpo. Meia hora passa rapidamente. Jovem mestre, chegamos. À frente está o domínio demoníaco. Ouvindo as palavras de Ilvan Jiou, você finalmente abriu os olhos, olhando para o Palácio Branco como a neve abaixo. Como pode a intenção não ver a borda? Cidade de Prata. Você mal pode acreditar que este lugar é na verdade o reino demoníaco onde reside o Lorde Demônio. Você deve saber que esta jornada, no máximo, não leva uma hora. Você realmente rompeu 2 pequenos reinos. Ouvindo as palavras surpresas de Ilvan Jiou, Kyumo Shui, no mar de consciência espiritual, também entrou em pânico.
Por que esse cara mal está melhorando tão rápido seu cultivo? Será que ele é um gênio incomparável? Não faz sentido. Ele não disse que era um discípulo externo? Eu disse antes. Se antes de eu acordar, ele cultivar até o reino do retorno à origem, eu o seguiria. Ele não ouviu. Não pode contar? Será que ele é a reencarnação de algum grande poder? Vindo a esta terra para infligir um golpe. Por um momento, Kyo Shui reuniu todas as possibilidades que podia imaginar. Pensou em tudo de novo. Você não tinha notado no início. Mas depois do lembrete de Yu Vanjiou, só então você percebeu surpreso que seu cultivo realmente cresceu tão rápido. É essa a autoridade que o hospedeiro quer exercer? Nem mesmo em romances de fantasia ousariam escrever algo assim. No entanto, para não levantar suspeitas em Yu Vanjiou, você ainda foi forçado a contar uma mentira. Eu não cultivei muito antes. Só queria ver se minha esposa poderia aceitar esse tipo de demônio. Parece que eu estava pensando demais. Enquanto dizia isso, você beijou profundamente a testa de Kyo Shui, sentindo calor na testa. Ladrão, você ousa me beijar. Vanjiou, essa boca de lanterna não fala a verdade. Depressa, prendam-no para mim. Quando eu acordar, vou puni-lo pessoalmente. E, neste momento, Yu Vanjiou, vendo você tão apaixonado, não pôde deixar de ficar ligeiramente atordoada. O jovem mestre Lianlai e Sua Alteza são tão amorosos. Eu realmente suspeitei do jovem mestre agora. Vanjiou é simplesmente merecedor de morte. Enquanto falava, Yu Vanjiou caiu de joelhos com um baque. Jovem mestre, por favor, tenha em conta a lealdade deste subordinado à Sua Alteza. Por favor, perdoe este subordinado. Yu Vanjiou se ajoelhar assim te deixou completamente confuso. Essa senhora tem uma imaginação fértil. O que você deu aos protetores desta venerável? Você até deixou a criança tonta com suas mentiras? Seu ladrão, espere só. Seus planos traiçoeiros serão desfeitos assim que esta venerável acordar. Por enquanto, vou deixar você se divertir por alguns dias. Por tantos anos. Kyo Shui nunca se sentiu tão impotente com alguém. Desde que você apareceu, até o estilo frio dela mudou. Agora ela só quer correr e te morder. Depois de mais uma rodada de enganos, Yu Vanjiou gradualmente se tornou seu subordinado mais leal. Ele te leva ao grande salão do domínio demoníaco. O quarto de Kyo Shui é o Palácio do Sono. Você pega Kyo Shui em seus braços e a coloca suavemente na cama. Você sorri levemente. Está bem, protetor esquerdo. Saia primeiro, chamarei você se precisar de algo. Yu Vanjiou franze a testa. Jovem mestre, você realmente quer morar no mesmo quarto que a Alteza? Você fala com tanta convicção. E não deveria? Yu Vanjiou estava em apuros. Existe algo inadequado nisso? É simplesmente inadequado. Vanjiou, expulse-a. A Alteza ainda não quer morar com ela agora. Você veio Vanjiou ainda insistindo. Zhu Xin começou a matar com palavras. Protetor Zhu, você não está sendo razoável, não é? Marido e mulher dormem na mesma cama. Você não sabe disso? Eu não te culpo por ser inexperiente. Gaste mais tempo folheando os textos antigos. Em relação a um campo com o qual nunca teve contato. Yu Vanjiou não conseguiu interromper o maior contato dela com homens. Foi sua espada perfurando a garganta do oponente. É que este subordinado não é proficiente o suficiente. Este subordinado irá verificar e revisar. Não perturbarei mais o jovem mestre. Se o jovem mestre tiver alguma instrução, apenas chame este subordinado. Este subordinado sentirá a técnica de cultivo prometida ao jovem mestre. Quando seus subordinados terminarem de organizar, será entregue no quarto. Dizendo isso, Yu Vanjiou saiu apressadamente do quarto. Você espiou e viu Yu Vanjiou sendo enganado para sair. E deitou-se na cama macia. Pensando consigo mesmo. Pode-se dizer que estou comendo arroz macio indiretamente. Você virou-se. E olhou para Kyo Shui deitada ali em silêncio e docilidade. Minha esposa, finalmente chegamos em casa. Você deve estar cansada da viagem. Espere um pouco, e seu marido vai te ajudar a relaxar com uma massagem. Eu nem sequer andei, seu idiota. Se quer me tocar, diga logo. Homem hipócrita. Você de repente se lembrou que ainda tinha um sorteio. Você sorteou uma meia calça preta. Essa coisa pode curar rapidamente a esposa. E te fortalecer. Você está fazendo isso para ficar mais forte. Não para ver a esposa usando meia calça preta. Você pegou as meias no espaço do sistema.
E olhou para os pés pequenos de Kyomushui, que eram como uma obra de arte. Deslizou pela panturrilha sem nenhum obstáculo. Suave como sorvete. Não consigo ver o que esse cara está fazendo comigo. Mas hoje, durante a massagem, ele não pode mais tocar nos meus pés. Esposa, espere pela massagem. A massagem deve começar pelos seus pezinhos. Você está querendo morrer, não é? Kyomushui duvida muito que você consiga ouvir o que ela diz. Sentindo a dormência vindo das solas dos pés. O corpo é como se estivesse sendo eletrocutado. Essa sensação de vergonha e prazer faz Kyomushui querer encontrar um lugar para se esconder. Minha mente está um caos. Mesmo que você esteja me curando, eu vou te morder até a morte. Será que minha esposa não gosta da minha massagem? Ling Fan de repente suspirou. Será que esse cara realmente consegue me ouvir falando? Eu não posso me mover. Se você realmente quer me dar uma massagem, eu não posso te impedir. Será que você está de olho em Wang Yu? Acha que ele é melhor? Afinal, ele pode conversar com você. Kyomushui disse. Uma emoção de solidão começou a tomar conta. Por mais de 100 anos, ela sempre foi aquela prodígio do dom demoníaco que se dedicava ao cultivo. Nunca teve muito contato com homens. Uma vez pensou que o sexo oposto era apenas um obstáculo em seu caminho de cultivo. Mas gradualmente, Kyomushui sente em você emoções que ela nunca sentiu antes. Esse sentimento de desgosto, mas não querer que desapareça. Esposa, mesmo que você não queira que eu te massageie, não adianta. Já que vim ao domínio demoníaco, definitivamente vou te acordar. Você massageia os pequenos pés de Kyomushui, enquanto fala sozinho. Eu me pergunto se essas coisas que estou dizendo, você consegue ouvir? Eu também me pergunto. Que tipo de pessoa te machucou tanto? Não se preocupe, esposa. Quando meu cultivo melhorar, poderei protegê-la. Você está particularmente confiante em sua melhoria de cultivo. Kyomushui zomba. Eu, como venerável, quase perdi a vida. Quando você atingir o nível venerável, temo que eles já estejam quase arrasando o domínio demoníaco. Sem mim no domínio demoníaco, é uma situação sem líder. Para estabilizar a situação, preciso acordar o mais rápido possível. Caso contrário, confiar apenas em Ilvankil não será suficiente para aguentar por muito tempo antes de ser exposta. Aqueles que cobiçam meu trono são inúmeros. Se não fosse pela minha força extremamente forte na liderança, como eles obedeceriam tão docilmente às minhas restrições? Vi suas mãos emitindo um brilho azul suave. O que da fonte parecia fios de seda, fundindo-se lentamente na sola dos pés de Kyomushui. Kyomushui de repente soltou um gemido suave. Mas consigo sentir minha alma primordial se recuperando rapidamente. Será que você realmente pode me permitir, após acordar, recuperar meu cultivo máximo? Um pensamento surgiu inconscientemente em minha mente. Quando eu acordar, devo ser gentil com ele? O mais forte Lorde Demônio do Reino Demoníaco agora está como um gatinho dócil, deitado nos braços de um discípulo servo, por causa de sua condição de vegetal consciente. Após um processo de cura extremamente complexo, você simplesmente o enganou para que ele se tornasse sua esposa. Por que as mãos desse cara estão ficando cada vez mais atrevidas? Massageie o ombro, apenas o ombro. Você não está descendo um pouco demais? Está coçando tanto ali. Hoje você está gastando tudo loucamente. 2 massagens por dia. Não vai parar até esgotar toda a sua energia vital. À medida que o cultivo avança, a energia vital também se torna cada vez mais forte. O efeito do tratamento também está se tornando cada vez mais óbvio. Originalmente, o rosto de Kyomushui ainda estava pálido, mas agora está se tornando como um pêssego. Dá vontade de morder. Esposa, por que você fica cada vez mais bonita? Não é à toa que você é uma esposa que caiu do céu. Kyomushui está se sentindo um pouco tonta com seus elogios. Esta venerável é naturalmente linda, capaz de afogar peixes e derrubar pássaros. Ainda bem que você tem um bom olho desta vez. A massagem de hoje termina aqui. Eu também preciso aproveitar o tempo para cultivar. Caso contrário, não serei capaz de proteger minha esposa. Sentindo sua determinação em ficar mais forte para me proteger, Kyomushui ficou repentinamente comovida. Ela claramente não tem parentesco com este homem. Será que ela realmente me considera sua esposa? Esse idiota é burro? Se eu acordar, vou te matar. Você vai se arrepender amargamente.
Shilmushui te xinga mentalmente de idiota. Mas não sente ódio. Em vez disso, sente um leve azedume no coração. Você se senta de pernas cruzadas ao lado de Shilmushui, olhando com carinho para o rosto incrivelmente belo dela. Nesse momento, a voz do sistema começou a soar. Parabéns ao hospedeiro por elevar seu nível de cultivo para o segundo nível do Reino Lildan. Recompensa: 10.000 pontos e um bilhete de loteria. Parabéns ao hospedeiro por desbloquear uma conquista oculta. Abençoe os belos pés de Sivan. Recompensa: 100.000 pontos e 2 bilhetes de loteria. Seu rosto fica completamente sombrio. Sistema, me responda, isso está certo? Treinei duro. A recompensa por aumentar o nível de cultivo é de apenas 10.000 pontos. E dar uma massagem nos pés de Sivan, minha esposa, me rende 100.000 pontos. 2 bilhetes de loteria. Sistema apelativo. Definitivamente é um sistema apelativo. Ainda bem que o cultivo aumentou para o Reino Lildan. Ainda há uma certa distância. Para proteger minha esposa. Esta é Mushu em seu mar de consciência espiritual. Com uma expressão de surpresa no rosto. Que história é essa de iniciação e avanço? Você está tratando o cultivo como se fosse beber água? Tem certeza de que não está brincando comigo? Quando eu acordar, preciso cultivar rapidamente. Subir de nível de uma vez. Compreender os pontos de acupuntura nas costas. Parabéns ao hospedeiro por obter a técnica Palma da Criação Divisora do Céu. Palma da Criação Divisora do Céu, uma palma que divide o céu e a terra. Parabéns ao hospedeiro por compreender o talento unicidade de todas as leis. Aumenta a velocidade de compreensão das técnicas. Integrar todas as técnicas em um todo. Seus olhos brilham com entusiasmo. O sistema finalmente não está se segurando. Está me dando um após o outro. 3 bilhetes de loteria. Aumentando seus bufos ao máximo diretamente. Isso é como se alguém estivesse me dando um travesseiro quando estou com sono. Em seguida, você usou 10.000 pontos para comprar o rolo de macarrão defesa quebrada. O dinheiro deve sempre ser gasto nas coisas certas. Você comprou 2 porções do sistema. Versão aprimorada do mingau da boa sorte. Como o jantar para os dois. Não há como, que o Mushu está em coma agora. Apenas a comida da loja do sistema. Ela pode absorver. Habitualmente colocado na boca e soprado. Esposa, é hora de jantar. Seu marido come por você. Inesperadamente, depois de muitos anos sem comer. Agora alguém está me alimentando pessoalmente. Mas onde esse cara conseguiu esse mingau? Contém uma energia primordial tão pura, com um gole de mingau fluindo para sua boca, que o Mushui também percebeu o sabor do mingau. Mas o que bebi de manhã era um pouco diferente. Na verdade, tinha um cheiro um pouco mais fresco e saboroso. Delicioso, quero mais. Que o Mushui inconscientemente quis tomar outro gole. Depois de perceber que estava um pouco fora de si, um rubor apareceu em seu rosto sorridente. Este venerável só quer acordar rapidamente e restaurar o cultivo. E então dar uma boa lição a este patife. Não é porque estou com água na boca e quero beber mingau. Que o Mushui, que encontrou uma desculpa para si mesma, só então se sentiu um pouco mais à vontade. Minha esposa, você não sabe. Esta tigela de mingau é preciosa. Eu nem ousaria beber. Mas se você puder acordar, eu comprarei todo o mingau que for preciso para você, minha esposa. Sim, essa coisa pode restaurar a origem. E também estabilizar as fundações. Como poderia ser inútil para ele mesmo? E esta roupa no meu corpo? Eu posso sentir claramente que está curando minhas feridas. Para alguém como ele, um discípulo da seita externa, deve ser especialmente precioso. Esse idiota é estúpido ou o quê? Por que ele sacrificaria tanto por mim? Não somos parentes, mas ele é tão bom para mim. Idiota, tão idiota. Que o Mushui sentiu o mingau fluir para sua boca. Nesse momento, ela não conseguia sentir o gosto de nada. Ela apenas sentiu um pouco de acidez em seu coração. Desde a infância, essas pessoas eram boas para ela porque tinham medo dela. Que o Mushui sabia muito bem disso. Uma vez que eu esteja em apuros, essas pessoas inevitavelmente desertarão no local. Só neste momento pode-se ver. Quem é sincero comigo? Todos aqueles esperavam que ele morresse. Mas é como uma tábua de salvação, dizendo-lhe para sobreviver. Claramente, essa tábua de salvação aos seus olhos era uma existência tão insignificante, a ponto de nunca olhar diretamente para ela. Mas agora essa tábua de salvação ocupa toda a sua visão.
Esposa, seu marido tem muita sorte de te encontrar. Se não fosse por você, eu acho que eu não teria essa oportunidade. Viajar para este mundo por mais de 10 anos. Praticar diligentemente, mas só receber uma piada em troca. Você solta um longo suspiro. Cansei de viver dias medíocres e prolongando a vida. Já chega. Mesmo que a esposa acorde e não saiba quem eu sou. Mesmo que você me mate. Essa vida ainda pode ser considerada emocionante. O coração de Elian Chue apertou fortemente. Eu não vou te matar. Quão desesperada deve ser uma pessoa para dizer essas coisas para alguém que não pode acordar. Você está com medo de mim? Não precisa ter medo. Xiu Chue grimas como chuva. Porque enquanto Xiu Chue pensava nessas coisas, ela sentiu uma lágrima quente e escaldante em sua bochecha. Xiu Chue queria estender a mão e abraçar este homem, que ela queria matar a todo momento. Mas, além da consciência, ela não pode fazer nada. Iota, eu disse que não te culpo. Se você não estivesse triste e esclarecesse isso comigo, eu poderia considerar. Um dia pensando besteiras com Zhou Xiu Chue. Quando eu acordar, vou te dar uma lição. Quem mandou esse cara malvado me fazer chorar? E também o Wang Yu, aquela garotinha. Eu não sei o que se passa na cabeça dela o dia todo. Tão tola, ela será enganada algum dia. Embora a vida seja tranquila agora. Embora esteja vivendo uma vida confortável agora. SH Mshu ainda estava ciente. Isso é apenas temporário. Enquanto eu não acordar, será difícil suprimir todas as forças. No entanto, o que mais preocupa SH Mshu é se seu cultivo poderá ser restaurado ao que era depois que ela acordar. Embora seu estado atual seja apenas o de uma alma primordial fragmentada. A técnica secreta de queimar a essência vital é um ato desesperado. Uma vez usada, causará danos irreversíveis às fundações. O que aquelas pessoas temem é a respeitada SH Mshu, a cultista demoníaca. E não eu, sem cultivo algum. No entanto, neste momento, a janela é subitamente estilhaçada em pedaços. O que está acontecendo? O que houve? SH Mshu ficou um pouco ansiosa por um momento. Essa situação de enfrentar uma crise e não poder fazer nada a respeito a deixa inquieta. Luiu entra na sala sem dizer uma palavra e ataca você diretamente. Você, é claro, também não tem piedade para esse tipo de ladrão que invade à noite. Presumivelmente veio para assassinar sua esposa. Protege SH Mshu atrás de si. Erguer o rolo de massa foi como um golpe de boas-vindas na cabeça. A velha ficou momentaneamente atônita ao ver seu reino de vidro de segundo nível. Primeiro ela hesitou. Então, franziu a testa e revidou. Naquele instante, o cultivo da velha foi imediatamente revelado. Primeiro nível da roda da reencarnação. Você ficou completamente atordoado. Reino da roda da reencarnação. Um reino logo abaixo do reino do venerável. Seus pelos se arrepiaram de repente. Embora você já esperasse que o recém-chegado tivesse um cultivo incomum, você não esperava que fosse tão forte. Mas a flecha já está na corda e precisa ser disparada. Porque Mushu está atrás de você. Não há para onde recuar. Nem pode recuar. O olhar da velha revelava uma pitada de crueldade. Apenas a aura de opressão. Já fez você respirar fundo. Mas no segundo seguinte, o rolo de massa em sua mão, de repente, explodiu com um impacto como o de um chicote de aço. O vento da palma da velha foi instantaneamente dispersado, recuando vários passos rapidamente, olhando fixamente para você com olhos ardentes, olhando para a própria mão direita. Na verdade, havia traços de sangue nela. Gradualmente, Xiu Shui também percebeu que a situação não era boa. A aura do oponente é obviamente muito mais forte que a sua. É a aura do reino da roda da reencarnação. Ling Ye está em perigo. Corra! Não se preocupe comigo. Você não consegue ler mentes. Só posso apontar para você e dizer: que diabos é esse bastão quebrado? Na verdade, conseguiu ferir esta velha. Assim que a velha abriu a boca, Xiu Shui achou a voz um pouco familiar. Ela ainda a trouxe aqui. Essa velha é realmente problemática. E neste momento, você, Feng Jing, está com todos os nervos tensos, não ousando relaxar nem um pouco. Embora eu não saiba quem você é. Mas se você quer ferir minha esposa, terá que me matar primeiro. A velha apontou com sua mão enrugada. Para você e Xiu Shui, não matar nem lutar não é grande coisa. De qualquer forma,
vocês dois vão morrer hoje. Nenhum de vocês sobreviverá. Você também não admite. Sabendo que não pode lidar com isso sozinho, então você chama apressadamente o protetor esquerdo. Eu digo isso com decepção. É óbvio que o oponente ainda não está usando toda a sua força. Está apenas brincando com você. Mas velho Will parece estar assistindo ao espetáculo. Não se importa que você esteja chamando por ajuda. Nesse momento, duas criadas acabam de entrar na sala. E veem essa cena dentro da sala. As palavras "a senhora" nem saíram de suas bocas. Velho Will acena com a manga antes que possam dizer algo. As duas criadas caem no chão, com os olhos sem vida. Tendo testemunhado os métodos de velho Will, seu coração bate ainda mais forte. Será que o protetor esquerdo foi? O que você fez com o protetor esquerdo? Velho Will diz, como se estivesse zombando. Você acha que eu seria tolo o suficiente para revelar informações ao inimigo? Velho Will solta uma risadinha e estende dois dedos para frente, como um dragão malvado brincando com uma pérola. As palmas das mãos atingem seu peito. O impacto te arremessa contra a parede mais profunda. Sangue jorra e a consciência começa a vacilar, ouvindo o barulho dentro da cabana. A vergonha se mistura à preocupação por você. Iota, você não pode vencê-lo. Você sente sua consciência se dissipando lentamente, mas ainda cerra os dentes e se mantém firme. Você se belisca na parte interna da coxa. A dor intensa te deixa instantaneamente sóbrio. Jovem, você é bem duro consigo mesmo. Mas o que adianta você fazer isso? A diferença de força não pode ser compensada apenas com paixão. Você realmente acha que pode protegê-la? As palavras de velho Jade são afiadas como facas, penetrando profundamente em seu coração. Seu tempo de cultivo é tão curto. Você simplesmente não tem tempo suficiente para apoiar seu próprio crescimento. Vendo que não há nada que possa ser feito agora, seu rolo de macarrão nem sequer consegue tocar o inimigo. Nesse momento, você se lembra da loja de pontos do sistema, e que o terceiro andar não foi verificado. Item, chocolate picante super quente, 5.000 pontos. Ao consumir, dobra o poder de combate do usuário. Só pode consumir um a cada 12 horas. Item, arte Sihai Nabai Shuan, 20.000 pontos. Use Sihai Nabai Shuan rapidamente para fundir. Execute outras armas mágicas e técnicas. Item, suporte médico e defensivo, 50.000 pontos. Pode proteger o usuário de 3 golpes fatais. Não pode ser comprado repetidamente. Sem hesitar, você compra todos os itens imediatamente. A velha ficou atônita com essa cena. Esse garoto gosta de apanhar. Nesse momento, seu Yuan Qi se recupera rapidamente. Juntamente com o dobro do poder de combate, você integra a técnica Huang Shazam Ongjui usando Sihai Nabai Shuan. Defesas quebradas em Sihai Nabai Shuan. Como uma fera furiosa prestes a romper sua jaula, mostrando-se incontrolável. Você olha para o suporte defensivo, rende os dentes e corre rapidamente para o lado de Kyumu Shue. Atualmente, Kyumu Shue é incapaz de se mover. Daqui a pouco, você provavelmente terá que usar todos os seus truques. Se você machucar Kyumu Shue, será uma perda terrível. Felizmente, você coloca o suporte defensivo em Kyumu Shue. Agora você pode estender a mão livremente e lutar contra este velho Jade sem se preocupar. O rolo de massa em suas mãos se move violentamente. Quando o rolo de massa atinge o ar, é como se houvesse um exército de milhares. Até o forte velho Jade sente medo. Ele nunca imaginou que você poderia usar um movimento desse nível. Então, suas mãos formam uma barreira, enquanto grita para parar. Mas neste momento, você já está totalmente preparado para uma batalha até a morte. Seu corpo também é como uma flecha disparada de um arco, balançando o rolo de massa. Apenas em um instante, o rolo de massa quebrou a barreira lançada pelo velho Jade. A capacidade de quebra de defesa de 100% não pode ser bloqueada por uma barreira de energia Yuan. A barreira do velho Jade se quebrou. Sua figura desapareceu instantaneamente e chegou do lado de fora da janela. Justamente neste momento, outra figura correu rapidamente, gritando apressadamente: "Jovem mestre, por favor, pare!" Outro lampejo e ele chegou ao seu lado, abrindo os braços para bloquear você. Ao mesmo tempo, o jovem mestre entendeu mal. Esta senhora é quem eu disse que queria convidar. Neste momento, você diz com raiva:
Ela quase me matou agora há pouco. Você está dizendo que ela é nossa? Mas, naquele momento, Yu Wang estava freneticamente gesticulando para você ser promovido. Lao Yu riu e disse: Jovem, você é muito explosivo. Talvez não seja uma coisa boa. Depois de dizer isso, ele levantou a mão e apontou para o ar. Seu corpo era como um prego pregado na parede. Você simplesmente não conseguia se mover nem um pouco. Lao Yu continuou dizendo: Por favor, permita-me apresentar-me. Meu nome é Sui Eli. Eu sou a encantadora do Lorde Demônio do Banho de Sangue. E também sou a mãe do Lorde Demônio do Banho de Sangue. Jovem, ouviu Wang Yu dizer: O que você é da minha filha? O rosto de Sui Eli estava cheio de bondade neste momento. A aura forte havia desaparecido há muito tempo. Seus olhos se arregalaram. Inacreditável no que você ouviu. Olhando rigidamente para Yu Wang, que parecia angustiado. E neste momento, Yu Wang estava em pânico. Não sabia se devia olhar. Nesse momento, você percebeu vagamente que parecia ter cometido um grande erro. Deveria ter levado uma surra da sogra. Você explicou apressadamente: Senhor, tudo é um mal-entendido. Sui Eli balançou a cabeça. Não sei como pode ser um mal-entendido. Eu invadi seu quarto. E você agiu em autodefesa. É compreensível que você me ataque. Você ficou muito feliz ao ouvir isso. Sua sogra era muito sensata. Mas antes que você pudesse ficar feliz, a mão de Sui Eli pousou em você. Mas agora mesmo você me chamou de velho bastardo. Eu não posso fingir que não ouvi. Depois de dizer isso, seu corpo ficou como uma figura fixa. Foi empurrado diretamente de volta para a parede da sala. E o Wang também o seguiu. Sui Eli então bateu palmas e disse: Fique nesta parede e reflita bem durante a noite. Pense em como respeitar os mais velhos. Nesse momento, Kyu Mushui, que ouviu a voz, ficou um pouco infeliz. É odioso perturbar o sono desta imperatriz. Kyu Mushui conhece bem o temperamento de sua mãe. Ela conhece muito bem o temperamento estranho de Sui Eli em todo o domínio demoníaco. É notório. É por isso que Kyu Mushui não queria que o Vanjiou a convidasse novamente. Originalmente, a técnica de sedução de Kyu Mushui não era para Sui Eli, mas apenas por causa da identidade de Sui Eli. A antiga técnica de sedução só poderia ser rebaixada para um cargo de ancião. Mas agora Sui Eli está intimidando você novamente. Então Kyu Mushui está defendendo você. Sui Eli não sabia o que Kyu Mushui estava pensando. Apenas pensando em dar uma lição a Yu Vanjiou e não permitindo que ele a soltasse esta noite. Yu Vanjiou respondeu suavemente. Olhou para você profundamente. Em seguida, rapidamente desviou o olhar. Vanjiou, não a escute. Só esta imperatriz pode dar uma lição nela. Ninguém mais pode. Nesse momento, Muron Vulei, pendurada na parede. Estava errada em proteger Sui Eli? Mas você também não consegue entender o temperamento dessa sogra. Essa Eli também não ficaria tão volúvel? Só de pensar nisso, ele sentia uma pequena expectativa. Ele nunca teve contato com Kyu Mushu. Então, ele não parava de pensar. O que a esposa diria para ele como primeira frase ao acordar? Foi então que essa Eli virou a cabeça e olhou ao redor do quarto. Descobriu que o quarto estava em total desordem. Ele então moveu a manga casualmente. Todos os objetos no quarto foram restaurados em um instante. Vendo essa cena, ele ficou parado na parede, atônito. Em seu coração, ele admirava o quão aterrorizante era o reino da roda da reencarnação. Ele caminhou até Kimushu, estendeu a mão para verificar a situação da filha. Sussurrou suavemente. Alma primordial fragmentada. Virou-se e perguntou a Yu Wang Yu: O que aconteceu? Como ela se machucou tanto? Yu Wang Yu respondeu com uma voz grave. Quando a Alteza rompeu para um pequeno reino, houve um fenômeno natural. Para atrair a tribulação do trovão, ela especificamente nos instruiu a não segui-la. Após a tribulação do trovão, eu pretendia ir encontrar Vossa Alteza. Mas eu cheguei tarde demais. No local, eu vi os corpos de muitos anciãos da seita. Então, invadi a seita Qinyan, pensando em encontrar o paradeiro de Vossa Alteza. Inesperadamente, descobri que Vossa Alteza foi salva pelo jovem mestre. Então, eu a trouxe de volta. Depois de ouvir Yu Wang terminar de falar, Sui Eli franziu a testa, sentindo-se muito preocupado. Por que a alma essencial ainda pode se curar lentamente? Foi quando pensei em você.
Será que ele tem muitos segredos? Inclinando a cabeça para você, ele pergunta. Você sabe qual é a situação atual da minha filha? Ao ver Sueli olhando para você, você se sente bastante impotente. Estou tentando reparar a alma essencial dela. Só preciso de tempo. Mas também não posso mencionar isso ao protetor esquerdo, para encontrar alguém confiável para ajudar. Ao ouvir sua resposta, Sueli sorri levemente. Parece que eu realmente te subestimei. Desde o momento em que você me machucou casualmente, eu senti que você era diferente. Eu só não esperava que você também tivesse o poder de trazer os mortos de volta à vida. Ela sofreu ferimentos tão graves. Para restaurar sua vitalidade, provavelmente seria necessário dispersar o Yuan Ling para ter uma chance. Mas você conseguiu segurar sua alma Yuan à força. É simplesmente um milagre. Sueli também começou a olhar para você de forma diferente. No entanto, a mais surpresa foi o Wang Jiu. Agora mesmo, ela estava preocupada com a luta entre os dois, mas ignorou seu cultivo. Jovem mestre, seu cultivo realmente atingiu o segundo nível do reino da condensação do núcleo. Sueli está confusa. Um mero reino da condensação do núcleo. O que há para se surpreender? Senhora, você não sabe. Quando eu saí agora há pouco, o cultivo do jovem mestre era apenas o reino da origem chocante. Em tão pouco tempo, o cultivo do jovem mestre avançou vários pequenos reinos. Os olhos turvos de Sueli também se iluminaram. Mas ela não disse nada, apenas calculando algo em seu coração. Inicialmente, no coração de Sueli, você ainda não era confiável. Ela não é tão ingênua e fácil de enganar quanto Yu Vanjiu. Vivendo por tantos anos, consigo ver de imediato se alguém está mentindo ou não. A origem dessa pessoa é desconhecida, mas ele está disposto a arriscar a vida por Qi Mushui. Além do mais, seu potencial é enorme. Com seu cultivo atual, você já consegue machucá-la. No futuro, você certamente não será um peixe pequeno em um lago. De repente, Sueli teve uma nova ideia. Mesmo que você não seja o marido de Qi Mushui, na opinião de Sueli, neste momento você é. Um sorriso lentamente se espalhou no rosto de Sueli. Ela tocou levemente com o dedo. E você caiu no chão com um baque. Com uma expressão de perplexidade. Sueli caminhou lentamente em sua direção. Olhou você de cima a baixo. E a sentiu satisfeita. Nesse momento, você olhou para a sogra, que estava girando ao seu redor, completamente confuso. Sueli murmurou. Eu adoro participar de eventos. Pensando em deixar vocês dois amanhã de manhã. Casarem amanhã cedo. Eu também serei testemunha. Você ficou chocado ao ouvir isso. Por que tão de repente? Neste momento, no mar da mente, Qi Mushui estava tão zangada que bateu o pé. Se esse mulherengo se tornar meu marido, ele não iria aproveitar todas as oportunidades comigo todos os dias no futuro? Então não haverá como controlá-lo. Ai, que vergonha! Embora ela não estivesse disposta em 100 maneiras diferentes, mas ela estava vagamente imaginando em seu coração o cenário depois que os dois se casassem. Agora que o Mushui está completamente confusa. Eu nem sequer vi como ela se parece. Como posso ser tão descuidado? Que o Mushui deseja poder falar agora. Você também acha um pouco repentino? Você não está brincando, está? Sueli balançou a cabeça com um sorriso e disse. Eu não gosto tanto de brincar. Eu disse para vocês se casarem amanhã. Então vocês vão se casar amanhã. Mas então... Sueli então se aproximou de você e sussurrou com um sorriso. Mas o corpo da minha filha ainda não se recuperou. Então é melhor esperar um pouco. Você ficou completamente paralisado ao ouvir isso. Uma pergunta tão íntima. É realmente bom dizer isso? Nesse estado, Qi Mushui tem uma audição especialmente boa. Então, o que Sueli disse a você? Ela ouviu claramente. O que essa velha está dizendo? Existe alguém que prejudica a própria filha assim? Eu deveria ter destruído seu Dantia naquela época, e deixá-la cultivar flores e plantar no jardim dos fundos. E o Wang Yu, que estava ao lado, ouviu. E suas bochechas também ficaram coradas. Silenciosamente, ela moveu seus passos para a porta, tentando não ouvir muita informação. Mas Sueli a chamou de volta. Wang Yu, a partir de amanhã, Ling Fan será meu genro. Trate-o como trataria minha filha. Não seja negligente, entendeu? E o Wang Yu olha para você. E então se curva com as mãos em punho. Mestre, diga o que precisa.
Este humilde servo fará o possível. Você se encontra numa situação dessas. Claro que sabe aproveitar a oportunidade. Sogra, por favor, aceite a reverência do seu genro. Dizendo isso, você começa a se curvar. Que importância tem a reputação comparada ao futuro? Ainda mais quando sua esposa tem certificação oficial. Ao ouvir você chamar de sogra, Xiao Yi sorri de orelha a orelha. Apressadamente, ele o ampara, dizendo: meu bom genro, por favor, levante-se. Em seguida, ele tira de seu anel uma pequena caixa requintada. Aqui dentro tem pílulas vigorosas que eu mesmo preparei. Quanto ao efeito, você saberá no futuro. Garanto que você poderá dominar minha filha. Se não, com esse seu corpinho, tenho medo que não aguente. Se as pílulas acabarem, eu tenho mais. Se precisar de algum tônico, também entendo um pouco de como preparar pílulas revigorantes. Ao ouvir isso, você fica suando frio. Minha sogra é muito direta. Não precisa se preocupar, sogra. Embora você diga isso da boca para fora, ainda assim, guardou silenciosamente no bolso. Quando Sui Eli fala com você, Xiu Mushui não perde uma palavra, escutando tudo atentamente. Desde quando uma mãe entrega para o genro algo para controlar a própria filha, Xiu Mushui decidiu que, quando acordar, a primeira coisa que fará será selar o cultivo de Sui Eli e jogá-lo no jardim dos fundos de jade demoníaco para se recuperar. Eu vou me lembrar do que vocês fizeram hoje. Quando eu acordar, nenhum de vocês escapará. Além disso, se ela não aguentar, a culpa não deveria ser dela? Eu não vou ter nada com ela. Primeiro, agora, o jade demoníaco está em um momento perigoso. Que minha filha tenha passado por isso. Definitivamente tem alguém do jade demoníaco por trás disso. Agora que minha filha não mostra sinais de despertar, eu e o Wang Yu não podemos investigar a fundo. Então, se precisar de alguma ajuda, apenas me diga. Depois de ouvir as palavras de Sui Eli, você também está ciente da situação atual. Mesmo que essas seitas saibam que Kyu Mushui desapareceu, eles absolutamente não tolerariam que as seitas ortodoxas ataquem o domínio demoníaco aproveitando a fraqueza. Então a situação atual formou uma espécie de equilíbrio. O casamento de amanhã é também parte dos cálculos de Sui Eli. O objetivo é dar ao domínio demoníaco uma espécie de ilusão, para que eles não ousem suspeitar que Kyu Mushui está agora inconsciente. A seita e o domínio demoníaco têm uma diferença de informação, então eles não podem alcançar um objetivo comum. Sui Eli saiu da sala com Yu Vanjiou. Nesse momento na sala, apenas você e Kyu Mushui permanecem. Você se senta na beira da cama. Você tira o que Sui Eli te deu, a caixa de pílulas. Você tira a pílula da caixa. Segurando-a na mão, você fica atordoado. Kyu Mushui estava quase enlouquecendo. Ling Fan, escuta. Não vou comer essa coisa. Eu não estou pronta. Além disso, meu corpo está tão fraco. E se ficar muito intenso? Isso afetaria meu cultivo? Os poros de Kyu Mushui se contraíram de nervosismo. Ela só queria se transformar em um zombi. Nesse momento, você a observou por um instante, e finalmente guardou a pílula. Como ela, uma pessoa justa, poderia fazer algo tão traiçoeiro? Minha esposa, eu me machuquei. Para te proteger. Ainda está doendo. Então você pegou uma das pequenas mãos de Kyu Mushui e colocou em seu peito. Eu não quero tocar, mas quando a pequena mão de Kyu Mushui foi colocada em seu peito, esse cara mal parece ter um bom corpo. Este peitoral é bem firme. Eu só não sei. No que você está pensando, Kyu Mushui? Essa é a Lantus que sempre pensa em tirar vantagem de você. Como você pode ter esses pensamentos sobre ela? No entanto, Kyu Mushui ainda quer curvar um pouco os dedos. Maldito, não consigo beliscar. Nesse momento, Huang Fan se inclina. Seus olhos cheios de ternura. Embora Kyu Mushui seja venerável demônio, neste momento ela é apenas uma menina quieta. Se alguém perguntasse quem é a mulher mais bonita do mundo, a Branca de Neve provavelmente evitaria se comparar a ela. Esposa, você já me tocou. Então, por justiça e equidade, você não deveria ser um pouco razoável? Kyu Mushui ficou tão irritada que queria se sentar agora e te chutar para fora da cama. Você realmente quer se aproveitar da situação? Espere até eu acordar, vou te deixar incapaz de sair da cama.
Mesmo que nos casemos, eu ainda serei o chefe da família. Caso contrário, será uma desgraça para a família. Você está deitado de lado na cama, olhando silenciosamente para a bela Kyo-Mushui, relembrando a emoção desta noite. Se Sui-Eli não fosse um dos nossos, mas um inimigo real, então, como ela deveria proteger sua esposa? Esposa, eu estava realmente um pouco assustado agora há pouco. Eu temia não conseguir protegê-la, mesmo dando tudo de mim. Você acha que Kyo-Mushui não consegue ouvir a si mesma falando? Então ela pode dizer tudo o que está em seu coração. Contar tudo para ela. Não, não. Você já é incrível. Kyo-Mushui quer estender a mão e te abraçar, mas ela simplesmente não consegue. Mas por que não consigo me mover agora? Essas pessoas não podem me machucar. Não se culpe. Kyo-Mushui agora só odeia aquele momento. Por que ela não matou todos aqueles ladrões? Mas se não fossem por aqueles ladrões, Kyo-Mushui também não teria te conhecido. Embora você não tenha nada a ver com ela. Ela nem te conhece. Não importa se você quer sua beleza, ou quer herança de sua técnica. No momento em que você arriscou sua vida para protegê-la, você já ganhou a aprovação de Kyo-Mushui. Sabendo que você não pode vencer, você luta até a morte. Não é estupidez, mas sim, alguém que precisa ser protegido. Embora Kyo-Mushui no primeiro momento tenha reconhecido a voz de sua mãe naquele instante, Kyo-Mushui sabe que você, como parte interessada, não estava ciente. Ela podia sentir a aura de piedade em você naquele momento. Você estava realmente disposto a arriscar sua vida para enfrentar Sui, com a força de condensação do caminho, para enfrentar a roda do caminho. Você demonstrou uma bravura que as pessoas comuns não conseguem. Kyo-Mushui apenas sentiu seus batimentos cardíacos parecerem acelerar um pouco. O que está acontecendo? Por que meu coração está batendo tão rápido?